Me dirijo neste momento na presença do Espírito Santo, implorando ao meu Cristo Redentor pela sua vida, às madrugadas. Talvez esta madrugada você não conseguiu dormir, mergulhado nos problemas de uma depressão, olhando para um lado, para outro e sem saber o que fazer. E talvez você é aquela pessoa que, aparentemente, há um sorriso, há uma alegria, mas dentro de você, a tua alma está despedaçada, vazio. E eu quero neste momento, através desta palavra, desta meditação, chegar à tua alma. A palavra diz: por que choram almas? No ministério do nosso Cristo, aqui quando Ele esteve nessa terra, Jesus também chorou. Talvez a tua vida agora é um lamento de choro. Você não tem mais lágrimas. Talvez a humilhação, a dor, a enfermidade, o desprezo, as decepções, as frustrações te levou ao lugar de amargura. Mas eu quero te dizer neste momento que você não está só. Há um Deus, há um Senhor Deus, Criador de todas as coisas, que dos céus Ele te vê. No meio desta multidão perversa, talvez querendo te engolir vivo, lhe tragar, Jesus está com seus olhares voltados à tua vida. No livro de João, capítulo 11, 35, a palavra diz: Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Jesus chorou. Jesus chora por esta nação, por este povo que não tem desejo. O propósito do nosso Cristo é salvar a tua alma, que anda aprisionada. Houve um momento na vida do nosso Cristo Redentor, Mateus 26, 36, 38. A palavra diz: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se e disse-lhe: então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui, vigiem comigo. E quando Jesus ele se dirige aos discípulos, ele pede: orem por mim. A minha alma está profundamente triste, abatida. O ser humano, um ser criado por Deus, com o propósito de adorar o nosso Cristo. O homem, ele se afastou completamente de Deus. Neste momento, a humanidade está mergulhada na dor, no sofrimento. Nós não fomos projetados neste mundo para ser escravos. Nós não fomos projetados para ser pisoteados, humilhados. Fomos projetados para sermos seguidores de Cristo, adoradores dos céus. Nunca se viu uma geração tão descompromissada como nos dias de hoje. Eu fico imaginando que o Senhor do seu trono, Ele olhando para esta terra, olhando para o seu povo, Jesus chora. Jesus chora.
Jesus deu a vida por mim, deu a vida por você. Isaías 53:3, a palavra diz: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de que os homens escondem o rosto, e foi desprezado, e nós não os tínhamos em estima. Porque até hoje o ser humano se afastou completamente do nosso Cristo. Se Jesus tivesse que voltar hoje, crucificariam ele de novo. Que tempo nós estamos vivendo? Que momento nós estamos vivendo? A igreja do Senhor nunca teve tão fria espiritualmente como nos dias de hoje. A igreja do Senhor nesta terra tem sido uma vergonha. As almas estão perecendo, as almas estão morrendo dentro da igreja, altares desconcertados, homens descompromissados com a palavra, uma igreja que está andando no meio do capitalismo, pastores que não têm amor mais pelas almas, perdeu o foco. Estamos vivendo em uma época que o valor não são mais as almas, mas sim o que as almas têm. As almas estão perecendo, estão perecendo. O Senhor chora por a igreja moderna. A palavra diz: desperta, tu que dormes. Jesus está voltando. Haverá uma prestação de contas. Vivemos em uma época que ninguém vê mais sinais, ninguém vê mais milagres, e ninguém vê mais um povo com o coração aquebrantado. A igreja está contaminada. A igreja estão cheios de homens sobre altares, homens perversos, sem afeto, que desprezaram completamente as almas. Homens que não sentem mais a dor pelas almas. Homens cruéis. Estamos vivendo em uma época tão difícil. Estamos vivendo uma época onde a igreja está morna, tomou um sonífero. Satanás tem escravizado muitos. Ele odeia a casa do Senhor, a igreja do Senhor. Mas existe no meio de uma geração tão perversa e perdida, existem aqueles que clamam, aqueles que estão prostrados de joelho diante do Senhor. Existem homens e mulheres que dão a vida, que derramam as suas lágrimas. Vivemos época difícil. O tempo do milagre não acabou. O tempo dos sinais não acabaram. Espírito Santo, desperta a tua igreja, Senhor. Quantos imitadores, os falsificadores do Evangelho. A palavra diz que Satanás se transfigura como um anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos. Satanás é a cópia de Deus, é o imitador de Deus.
E nos últimos dias, nesses últimos tempos, ele tem enganado muitos na igreja. Uma igreja que não tem mais uma vida de santificação. Uma igreja que abriu suas portas para que o mundo adentrasse dentro dela. Uma igreja que deu as mãos com o mundo. A palavra diz que tem que haver uma diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem a Ele. Quase não se vê mais essa diferença nos dias de hoje. Nunca se viu uma geração de jovens cristãos tão descompromissados com a palavra do Senhor. Senhor, o Senhor está voltando para buscar a tua igreja. Aviva a tua obra, Senhor. Envergonha, Senhor, aqueles que estão sobre um altar com uma vida totalmente desconcertadas. Esses lobos que devoram as ovelhas, que tira a lã das ovelhas. Confunde estes homens maus, Senhor. O povo sofre. Há tantos que estão sofrendo porque não estão sendo ensinados na palavra, não estão sendo doutrinados na palavra. Espírito Santo, quando o Senhor vier, o Senhor não vem buscar templos faraônicos, o Senhor não vem buscar nada material, o Senhor vem buscar as almas. E a palavra diz: se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens para me oferecer? Não permita, Senhor, que o meu coração se apague pelo desejo das almas. Tudo que eu te peço, me dá sede e fome pelas almas. Espírito Santo, eu te peço, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, desperta, Senhor, desta sonolência espiritual. Senhor, a tua palavra diz que os sinais acompanharão aqueles que crer. São poucos que estão crendo na tua palavra, são poucos que estão vivendo os sinais do teu evangelho. Desperta, Senhor. O Senhor nos chamou para sermos ganhadores de almas. Espírito Santo, abre a visão espiritual da tua igreja, Senhor. Acorda a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja que dorme. Desperta a tua igreja, Senhor. Espírito Santo, que a cada dia o Senhor nos ensine como andar na tua palavra, como agradar o Senhor. Nos ensina como viver uma vida de santificação, uma vida separada para o Evangelho. Que a luz do teu Espírito brilhe sobre a nossa vida. Faça de nós os verdadeiros ganhadores de almas. Transforma a cada dia a nossa vida em resgatador das almas. Espírito Santo nos leva, nos conduz ao reino das trevas, para que possamos arrancar as almas que estão marcadas para te servir nas garras de Satanás. Espírito Santo, nos dá a cada dia o desejo e a fome pelas almas. Nos ensina a viver uma vida de santificação diante do Senhor. Pai, levanta os que estão caídos e prostrados. Que a nossa vida comece a brilhar neste mundo de trevas. Que este mundo, ao olhar para nós, enxergue o Senhor sobre a nossa vida.
Que Deus abençoe. Que o Senhor o desperte aqueles que dormem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.